Peãozada, pauta quentíssima na obra, Murilão. A treta continua, o inimigo agora é outro. Parte 2. Parte 3, eu acho, agora. Marcelo, o Monark falou as paradas, a gente ficou do lado dele. O Igor trouxe umas outras paradas, a gente deu uma dividida, falou, pô, o Igor também tem razão em certos pontos aqui. E agora veio o 9 do Monark, né? Monark trucou, Igor 6, Monark 9. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. E, cara, a real, mano, é que eu já não tô mais do lado de ninguém, mano. Só tô do lado da treta. Agora eu tô torcendo pela briga agora, velho. Quero mais que o circo pegue fogo que o palhaço dentro. Vamos ver o que o Monark falou, peãozado. Vamos ver. É a tréplica do Monark, hein? Tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa eu não... Pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. O Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o flow. Eu total escolhi o flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Você tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava tipo fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. Era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na... Caralho, Monarcão. É foda. De vez em quando é melhor dar soco na porta do que dar soco na mulher dentro de casa, né? Aí é embaçado. Vai fazer uma aulinha de luta também, né, Monark? A porta não vai te desestressar. Agora uma aulinha de luta ali, você leva umas porradas, acerta umas porradas também, já é mais legal. É igual o... É o japonês lá do dragão branco lá. Tijolo não revida. Porta não revida, né? Geladeira, quando eu era moleque, eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Eu tinha o contrato no Facebook. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava, tal, e tudo mais. Mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. Claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho. Mas o vídeo do Monark, ele, porra, cara, eu tirei o Igor lá, depressivo, não sei do que e tal, né? Ele puxava muito mais a sardinha pra ele, mano. Isso aí a gente tem que concordar. Dá pra entender que ele fez muito mais coisa do que o Igor. Então, assim, agora ele falou de uma maneira mais calma ali. Mas nos outros vídeos, mano, dá a entender sim que ele fez muito mais coisa. Né? Nos outros vídeos parecia que o Igor era um vagabundo, velho, que não fazia nada. E o meu mérito de 50% da empresa. Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Eu não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Dizer que eu não agreguei em nada... Eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse. Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Veja, eu não destruí tudo. Teve uma crise que não foi causada... Beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. O Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow? Não destruiu tanto que ele tá aí. Claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né, que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, as pessoas queriam ir lá, né,
Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow Esse passou foi por o um momento ponto que a gente falou um pouquinho ontem também, né, Murilo? O Flow, ele não fechava mais as contas, Murilo. Vamos colocar o nome certo aqui. O Flow não fechava mais as contas, por conta de que os gastos eram muito altos, e aí quando você tem uma perca de um monte de fonte de renda que entra ali, não fecha mais as pontas e você meio que quebra a empresa. Mas você não destruiu o Flow, ele ainda existia, o nome Flow ainda existia. Tanto que você falou até, Murilo, por que será que não compensava ele criar outra parada? Eu falei, não, porque eu acho que o nome Flow ainda carregava muito peso, tá ligado? Eu acho que era até mais fácil ele conseguir enxugar totalmente ali gastos e tal, e meio que tentar investimentos pro Flow do que pro Iguinho Podcast, você entendeu? Então, nisso daqui eu tendo a concordar com o Monark. Foi uma crise gigantesca, só que essa crise, ela foi ocasionada ali pelo Monark, mas eu acho que não dava mais pra ver ali o Flow como só o Monark. O Monark, ele fez a crise, mas o Flow era o Igor e o Monark. Então, assim, acabou meio que... Cara, se o Monark fez a crise, é tipo, Murilo, é na saúde e na doença, tá ligado? O relacionamento ali. Então, quando as polêmicas do Monark dava bom e o Flow avançava, porra, aí na hora que deu ruim pro Flow, não deu ruim só pro Monark, né? Então, assim, cara, eu acho que é dos dois, mano. A bucha era dos dois. É lógico que o Monark, o Igor queria segurar muito mais o Monark, mas a bucha era dos dois, mano. Não tem jeito, né? Mas é que nem o Monark falando, o Flow cresceu com as minhas polêmicas, né? Eu acho que num podcast com dois, sempre tem um que toma mais à frente. Se a gente olhar pelo próprio Podpah, geralmente essas polêmicas que viraliza é o Igão falando merda. Exatamente. No caso do Flow, era o Monark criticando, falando alguma coisa nessas polêmicas. Mas isso, apesar de uma pessoa sempre tomar mais à frente, não quer dizer que ela é mais dono do que a outra ali, né? Ou que é por causa dela que tem um sucesso e tal. Talvez tem uma galera que vai falar, pô, tá cheio de corte. Mano, era um pronunciamento de 1 hora. Eu reduzi pra 15 minutos aqui. Então, senão o vídeo ia ter 2 horas de vídeo, Marcelo. Aí não dá, né? Outra coisa também, né, Murilo? Quem quer assistir na íntegra, vai lá, assiste o corte na íntegra do Monark, né? Não tem sentido o cara tá assistindo aqui com a gente. Se o cara tá assistindo aqui com a gente, é porque ele quer que a gente resuma a parada, tira o filé aqui pra nós e, de alguma maneira, acha minimamente relevante o que a gente tem a agregar aqui com os nossos comentários. Senão a pessoa ia lá e assistir o vídeo na íntegra, pô. O foco o Igor fala, traz o ponto dele e o Monark rebate esse ponto. E acabou. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Narrativa que a gente teria criado com o estúdio que tinha na época. Pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Isso não foi legal. Foi. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, monte de gente. Porra, caramba, agora eu me... Não, calma aí, Murilo. Agora eu me surpreendi um pouco. Deixa eu trocar o chapéu aqui, calma aí. Caramba, mano. Então, mas essa parada, cara, que é Globo, é agência de esquerda que querem me tirar, beleza, é uma pira dele. Só que ele também não deixou claro quando ele falou isso. Ele falou, tinha um complô ali pra me tirar do Flow. Parecia que era o Igor, o Jean e mais 2 pessoas. Do que as conspirações, exatamente. Houve muita falha, talvez intencional ou não, do Monark aí na hora de falar algumas coisas também, né? Porque disso, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles. É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. Eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele. O que me deixou puto, que me veio fazer... Eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde. O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Não tinha mais Flow. Então, não quer... Aí entra aqueles pontos, né? Que o Igor falou, né? Da resposta por conta do número, enfim, tudo isso aí tem uma certa justificativa aí por parte do Igor, né? Acabou. Tipo, acabou
acabou o Flow nessa estrutura gigante. E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi, vamos ser 100% honesto. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? E outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros. Esse contrato, inclusive, Murilo, parece que o Monark soltou algumas coisas no Twitter. Não sei se ele soltou o contrato inteiro ou algumas partes, né? Lá no Twitter, lá no X, né? A gente vai trazer aqui também, né? Ele falou nessa resposta aí que ele ia soltar o contrato, né? Já que ele ficou revoltado com algumas coisas que o Igor disse. Principalmente na parte do dinheiro, entendeu? Aí, por causa disso, que o Monark soltou o contrato. Mas acho que cabe um vídeo separado, mano. Não. Esse daqui já vai ficar grande. Já a gente traz depois só trocando ideia e debatendo sobre o contrato que os caras fizeram também. Contrato. Não, mas aí você assinou porque você quis. Ah, beleza. Eu assinei ligado? porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não Eu é prefiro um contrato pensar, eu justo, prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem o momento em Igor que tava que fez. fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Não, Tipo, mas você esse vai perder negócio metade. eu conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte: você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também. Ele, de um lado, tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento, o Monark sai, você puxava as visualizações do Flow e, nossa, quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, e o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, isso, mas naquele momento específico, ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso, do dinheiro que você tinha. Você não tirou do dinheiro do... Piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi... Eu entendi aqui o Negão, cara. O Negão, ele... Inclusive, o Murilo, o Negão, uma boa aqui, que ele também tá levantando alguns pontos aqui pra gerar discussão, né? Acho interessante. Tanto que teve discussão, né? Teve uma parte que só os dois debatendo, né? Teve uma parte mais acalorada ali entre o Monark e o Negão ali, que o Monark até falou, pô, mas deixa eu falar também, eu tenho que falar. O Negão tinha cortado ele. Mas talvez cabe outro vídeo, Marcelo. Outro vídeo. Mas foi bom, pô. O próprio Monark falou no final também que foi bom o Negão tá ali, porque ele trouxe uns contrapontos ali, que deu oportunidade também do Monark já se defender. E eu concordo também com o Negão nessa parte aí, cara, porque o contrato, olhando naquela época, era uma bucha que o Igor tava assumindo de 10 milhões de reais, sem saber se ia fazer esse dinheiro. Lógico que no fundo, ele, pelo fato de ser o Flow, ele saberia que se ele trabalhasse, ele ia conseguir conquistar de novo patrocínio, essas coisas todas. Mas também foi uma decisão difícil também. Imagina, Marcelo, vou vender o News aqui pra você, Marcelo. O News tá rendendo R$0, mas vou te vender por 10 milhões, você tem que me pagar. E aí? Não. Aí você vai dançar. Porque não dá, né? Não tem como. A gente pode trazer pra nossa realidade aqui, né? Vamos diminuir. Bote 1 milhão aí que seja. Por mais que o News aqui tenha um certo engajamento hoje, a galera gosta de assistir, mas você vai sair, querendo ou não, você faz parte do News, então, né, a galera te assiste também, então vai perder uma parte importante. Assim como o Flow perdeu uma parte importante quando o Monark saiu, né? Porque muita gente assistia por causa dos dois, né? Assim como é o News. Beleza, vai continuar. Eu continuo fazendo vídeo aqui, talvez traga alguma outra pessoa, mas hoje é mais fácil porque o News tá funcionando, tá rendendo, mas e se, você entendeu? Eu tô pensando, se acontecer um cancelamento aí que rebentou. É difícil, cara, é difícil olhando pra esse lado aí, é difícil também tomar a decisão de que, ó, eu vou te pagar. É óbvio que em parcelinhas, né, é foda, cara, eu acho que a situação realmente tava bem difícil de decisão pros dois, cara. Porque existia aquela opção de, ó, vamos vender tudo que a gente tem aqui, rachar meio a meio, e eu começar o meu canal agora sozinho. Mas aí tem aquela que você falou até no outro vídeo, mas tem um nome Flow, né? O nome já carrega algo. Mas talvez o Igor conseguiria também. E ele não teria essa dívida de 10 milhões com o Monark. Apesar do que aconteceu no Flow. Sim. Nunca disse isso, inclusive. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra caralho. E aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí, entendeu? tomara que ele explique. Eu escolhi isso aí ele trouxe um ponto bom, mano. Ele trouxe
fazer um ponto bom. Porque você, de uma certa maneira, você começa a mostrar, ó, tá funcionando aqui o Flow de novo e tal, né? Sei lá, mano. Responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava, tanto que você falou que o Monark Talks começou bem, tinha gente Mas assistindo. é porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Aí você tem um ponto. A reputação Exato. do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. No primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem não, menor. hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência mas eu acho que hoje também é menor, Murilo, porque eu acho que já... Aquela época foi o auge do Flow, né, mano? E eu acho até se hoje ainda não tivesse passado por aquele cancelamento e o Monark ainda tivesse no Flow, não ia ser a mesma audiência, porque hoje tem muito podcast, hoje tem muito conteúdo, sabe? Hoje... Então, não sei, cara. Eu acho que a audiência não caiu por conta do Monark Day. Eu acho que caiu porque é uma coisa natural, mano. Eu acho difícil, né? O Podpah, que a gente não vai analisar agora as views do Podpah e as views agora do Podpah agora, mas é bem provável que as views do Podpah hoje sejam também um pouco menores e tal, né? Eu ia falar isso daí, cara. Eu sinto que tá menor as views. Lógico, talvez a gente tenha que somar no fim do mês, né? Mas antigamente os caras postavam um vídeo de podcast, mano, nem era cara tão famoso assim. E era 700, 800 mil, 1 milhão de views. Hoje não, cara. Hoje eu tô vendo que às vezes tem um cara que até tem ali uma certa faminha ali. Vai no podcast e dá 50 mil views. Cara, mas eu acho que é muito do fenômeno podcast no geral, né? Eu acho que o fenômeno no podcast, ele deu uma saturada, vou colocar entre aspas aqui, saturada, porque não sei se o termo seria esse, mas eu acho que é uma coisa até normal, né? Uma coisa até normal, a parada, ela tende a se estabilizar depois de um certo tempo. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Mas aí você precisa levar um presidenciável. A audiência no começo não caiu, não, cara. A audiência no começo caiu, Monark. Não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá eu não viajando sei, nesse aí tem que sentido. dar uma Ficou olhada alta, agora. começou a cair 2 anos pra cá. As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos... Mentira, queriam Isso se não é aproximar. mentira, não, É mano. mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado. Ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra tentar ajudar a reerguer o Flow. Foi um monte. Pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Eles demoraram 1 ano pra começar a pagar. Tipo, eles tinham que me pagar alguma coisa. Eu construí a empresa, metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? E eles pagaram um valor baixíssimo e relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo. Ainda era um contrato que eles só precisavam pagar se eles tivessem lucro, Por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? porque eles estavam passando por um momento difícil. E eu não... E aí eles falaram, a gente só pode começar a te pagar depois de 1 ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil, que era o mínimo pelo contrato. Aí depois passou 1 ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por Coisa quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é a gente faz o que a gente quiser, a gente paga quanto a gente quiser, porque te tiramos fora Não e teve foda-se. nenhuma troca de... Pelo que o Igor falou, que a gente viu, Murilo, ontem, era meio porque o Flow tinha que dar um tanto de lucro, né? Tinha um X lucro. No contrato tá 150 mil. 150 mil de lucro. Tinha que dar pra poder pagar 50 pro Monark. No contrato tá falando 150 mil. Agora minha pergunta é, faturamento ou lucro? Ah, não, deve ser lucro. Deve ser lucro, deve ser lucro. É que o contrato parece que tá meio safado também, né? Meio nas coxas, né? E o Monark falou, quando o Flow começasse a dar lucro, né? Ele acabou de falar aqui também. Então tá, se faturou 150 mil, 50 mil é do Monark. Faturou não. Se lucrou... Ah, lucrou 150, mas e esse mês? Esse mês nós comprou uma câmera nova. Aí não lucrou 150? Ah, esse mês teve que investir pra ir lá na Copa. Então esse mês nós ficou no 0x0. E aí o Monark, ó, é foda isso também, né? Lucrou 149. É. Eu prefiro lucrar 149 do que 150. Porque se lucrar 150 tem que pagar 50 pra ele. Então assim, e aí, não, mas esse mês, mano, ó, esse mês lucrou 200, hein? Mas teve isso aqui, ó. Teve isso aqui, teve isso ali. Por isso que deveria ser do faturamento, porque do lucro é foda. Do lucro você... Putz, mano, eu não tô a fim de pagar 50 mil pro Monark esse mês. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma câmera ali que eu vou pagar 4 mil reais, vou abaixar no meu lucro e pronto. É gasto da empresa, ele teve menos lucro.
Mas o Monark tá falando ali, ó. O Igor falou ontem que, ó, os 50 mil bateu 4 vezes, o Igor falou. E aí teria sido pago esses 50 mil. O Monark, ele já tá defendendo que o Igor falou, que tava pagando 50 mil todo mês. Não, o Igor não falou isso. E pelo que eu entendi é que, de lá pra cá, se bateu só 4 vezes, era pro Igor ter pagado apenas 200 mil pro Monark. Então esses 25 mil ainda tá sendo de boa vontade do Igor, de acordo com o contrato. É mais ou menos o que ele falou lá, né? Ele pega o dele, tipo, o salário dele ali, que ele tira, e aí ele tira do salário dele pra poder pagar os 25 pro Monark, né? Esse bagulho de lucro fica muito relativo, igual eu falei. Pô, se o cara tá comprando um carro novo, se o cara tá mandando a galera lá pros Estados Unidos, é lógico que é um investimento pro projeto, pra empresa, mas a empresa tá lucrando. Mas quanto mais lucrar, Murilo, cara, eu posso ficar a vida inteira, se eu quiser, tirando só o meu salário, digamos assim, igual eles falavam que eles tiravam, tirava 50 mil cada um, e a empresa nunca dá lucro, porque eu tô sempre reinvestindo na empresa, ué. 50 mil pra cada um é muito pouco, cara. O Monark falou que o Flow no auge ali era 1 milhão no mês. Aí o cara pega 50 mil pra cada um e 900 mil reinvestido. Mano, beleza. Seria o certo. É o inteligente a se fazer. Só que aí a bosta que deu, o cara tinha um salário de 50 mil. Sendo que antes do Flow, de acordo com o Monark ali, o Igor já tinha um contrato de 8 mil dólares com o Facebook. Então ele já tinha um salário de uns 40 mil reais. Do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo porque eu gostava deles, entendeu? Não via maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar que foi com ele combinado. que talvez... Ou, tipo, quando ele falou, beleza, eu assino esse contrato, mas você me garante, pelo menos, que eu vou... Tipo, a gente pegou coisas que tava sobrando lá, porque a gente tinha muito equipamento no Flow Podcast. Nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Mas não pagou 50. Todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Nesse contrato, o Nunca Monark teria que chegou? passar Nem quando deu o lucro lá que o Igor falou, das 4 vezes? Não pagou também? Essa parte é complicada. Essa parte acho que o Igor tem que vir com comprovante. Acredito eu que numa parada dessa ele guarda todos os comprovantes, né? Se não guardar também ele consegue recuperar, né? pra mim no dia seguinte. Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Esse lucro que eu precisava pra pagar o valor de 50 mil reais pro Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Eu criei as dívidas. Que saiu investindo que nem o louco. E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, queria parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. Você viu que é interessante? Que ele não ele fala que paga... Caramba, Murilão, aqui o Monark, ele traz um ponto que a gente discutiu ontem também, sobre vir tubarões pra dentro da empresa. O Monark não queria, né? E eu acho que depois do Monark Day, foi o que eu falei, mano, deve ter vindo alguém pra dar uma segurada, entendeu? O Igor falou, tinha que pagar as dívidas que o Monark criou. As dívidas que o Monark criou, talvez não seriam dívidas, talvez seria o dinheiro que eles deixaram de ganhar porque perderam patrocínio pra caramba, essas coisas todas. O Monark falou uma parada ali que talvez entra naquela parada dos 50 mil reais de salário, que eu até falei, pô, os caras ganhavam 1 milhão na alta do Flow, tirava... Cara, não sei se eles estavam tirando 50 mil, mas tem vídeo deles falando que era 50 mil o salário. Mas então tirava 50 mil pra cada um e reinvestia 900. E aí o Monark falou, ó, você que tinha essa pira de reinvestir de maneira maluca, né, ficar reinvestindo. E pra isso ele queria até pagar um CEO de 50 mil. E o Monark, pô, achava loucura pagar 50 mil pra um cara. Cara, o que faz um CEO, Marcelo, na sua empresa? Caralho, mano. Aí tem que ver sei lá. Parece que é um gasto que não traz volta, né, mano? Mas aí a gente tá falando de maneira leiga. Talvez se faça necessário ali em algumas ocasiões. Eu acho que aqui, para nossa estruturinha aqui do News, eu acho que não acredito que seja necessário, né? Mas talvez uma estrutura gigantesca ali do Flow Podcast, né? Pegar 50 mil, queria parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. Você viu que é interessante? Que ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Mesmo afirmando que tinha o lucro. Então o Monark, ele não tá querendo
querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Não, eu quero rever eu o não consigo contrato. entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não quero consigo destruir, entender. cara. Era só Sobre pagar o esse papo contrato. de ju- Muito pelo contrário, eu abri mão de muita coisa, fui pro me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou sim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma. Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nem pra me responder pra trocar a porra da conta. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca. Tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato, mas vou pôr o contrato lá e você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. A sensação Não, que você eu não tem tenho direito é de me que processar. Mas é minha, mas não é sua também. É dos dois então, Não, tá registrado no PF do Monark. Por isso que ele fala. Caralho, que rolo, mano. PF é pessoa física, né? Que a gente resume aqui. Rolo, velho, que rolo do caramba, mano. Ah, isso aí é só o bagulho, vai ser só no juiz mesmo. Vai ter jeito. Não, já começou errado, né? Se já tinha essa sociedade, por que o Monark registrou como pessoa física ali? Já não registrou na empresa e os dois como societário ali da marca? Que loucura, velho. sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo. Você é culpado de não me pagar o contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Sobre entrar em contato. Ele mandou uma mensagem pra mim de fato, que eu fui ver depois. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem Eu também? mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo Mandei mundo? pra todo Caralho, mano, aí é foda, Murilo. Não, aí é papo de mentiroso. Alguém tá mentindo, então, de novo. Caralho, mano. Porra, velho. Ele falou que só não mandou pro Jean, mas pra mulher dele ele mandou. Pra mulher do Igor. Todo mundo falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Isso aí é caô, cara. Ele o Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean, porque é o Mano, que ele já vai cobrar Mas, ali. mas aí, mano, mas daí tá feio, mano. Tá feio. Porque tá um acusando o outro de mentira, mano. Eu achei, cara, um pronunciamento bom do Igor. Ele veio, falou ali, foi direto. Agora o Monark, ele não foi um pronunciamento pensado, né? Mais do coração, né? Um react, ele pega e vai falando, né? Então é difícil, cara. É difícil acreditar em quem acreditar. É difícil mesmo, porque, cara, tá. Uma coisa é, igual essa parada do lucro. Ah, tem que dar o lucro, não tem. Aí eu pago tanto, não pago. Isso aí é meio que interpretativo, você entendeu? Fica meio um se fode mais, outro se fode menos, mas você acaba entendendo os dois lados. Agora, nessa parada de que um dos dois está falando uma mentira, aí é foda, fica difícil. Aí você começa a torcer pela treta mesmo. Já não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu ele mandei. tem o número ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato. Não tentou ter contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. Eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Não cumpriu o contrato, eu mandei mensagem sim pra Mariana, mandei mensagem pra ele, fui falar com o cara que era do jurídico, que deve ter falado com ele de tanto que ele sabe. Cobrei na internet várias vezes antes de estourar, antes de cobrar de uma maneira mais enérgica. Não mencionou que nunca comprou o contrato. Mentiu falando que no contrato que a gente assinou tinha a marca, tava escrito que eu tinha que passar a marca. Não estava escrito no contrato que eu tinha que passar a marca, tá? É mentira, mais uma das mentiras. Mentiu várias vezes nesse vídeo. E, pô, não quer cumprir o contrato, pô. Não quer pagar os 50 mil. Ele fala aqui, dá a entender que ele tá pagando 50 mil. Nunca pagou o contrato. Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara. A verdade é que ele mesmo falou, tem um vídeo lá falando, agora a empresa é toda minha. Agora tudo é minha. Ó, eu acho que o resumo é isso. O Igor coloca como se ele tivesse herdado porra nenhuma, como se não tivesse nenhum banco, tivesse começado do zero, só porque teve uma crise no momento que eu ajudei. Ele fala que ele reconstruiu... Não, eu ajudei porque eu aceitei sair, entendeu? Tipo, se eu não fosse seu amigo, tá ligado? E quisesse o melhor pra vocês, eu podia ter batido o pé e criado mó fuzuê na internet e falado, não, vocês vão afundar junto comigo. Não foi isso que eu fazia. Eu podia ter
afundado o barco naquele momento. Eu aceitei um contrato merda, um contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo E que esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também, e porque ninguém aposta em cavalo morto, velho. Sim, e Tá porque ligado? eu assinei esse contrato porque eu amava Tá aí, ó, vocês. mais um ponto muito interessante do Negão, Murilo. É exatamente isso que a gente tá falando, entendeu? Não é assim como se o Flow tivesse morrido. Não, o Flow, ele ainda tinha estrutura, ele perdeu o patrocínio. Então aquele dinossauro que eles criaram precisava de comida, precisava de um iFood. E o iFood saiu do Flow, você entendeu? Precisava, mas o dinossauro ainda tava lá. Você rebola aí e dá um jeito aí pra alimentar o dinossauro, mano. Não é como se o dinossauro tivesse morto, né? É porque tem dois acabou, cara. Tem o acabou na visão do Monark, como se o Igor estivesse falando que, acabou tudo mesmo, é como se fosse do zero. E tem o acabou que é, putz, cara, acabou o dinheiro, mano. Acabou os patrocínios, acabou com chance de ser banido, acabou a monetização do canal. Então, acabou o dinheiro, mas tinha a marca, né? Porque eu gostava de vocês, gostava do projeto e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida, você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça, uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um podcast livre e autêntico. Coisa que Mas você aí desistiu. muda, Murilão. Aí muda, velho. Quando o dinossauro fica grande demais, muda um pouquinho. É foda, mano. Falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade, tá? E eu não teria vindo aqui exposto a essa situação. E eu nem julgo, viu? E eu nem julgo o Igor por isso aí também não, viu, Murilo? Nem julgo. Entendeu? O Monark, ele é o que a gente falou aquele dia lá. O Monark, ele é um cara que me parece, Murilo, disposto a morrer por esse espírito anárquico dele, entendeu? É complicado, cara. Eu falo, eu até admiro o Monark por isso, viu? Eu não faria o que ele fez ou o que ele faz, tá? Não faria. Mas será que se o Monark tivesse um filho, Marcelo? Porque quando nasce um filho, quando o seu filho nasceu, mudou muito a sua percepção, não mudou? Não, com certeza, com certeza. Se o Monark tivesse um filho, será que ele ia ficar trucando ali contra a galera? Talvez mudasse um pouco também a cabeça. E o Igor tem, né, mano? O Igor tem filho. Então, assim, são duas percepções diferentes também, né? O Monark é tipo aquele cara que não tem muito o que perder, né? Apesar de que a gente sabe que ele perdeu muito, mas ele não tem muito o que perder. E um cara, assim, que não tem muito o que perder, ele tá disposto a fazer algumas coisas ali, que ainda assim eu acho bem loucura do Monark. Então, mas se o Monark perder tudo de dinheiro, cara, ele, acredito eu, que ele deve ter pai e mãe. Então, ele ainda tem a casa dos pais pra correr, tá ligado? Porque ele é sozinho. Agora, o Igor não, mano. O Igor, se ele perder tudo, ele tem pessoas que dependem dele. Não tô falando das pessoas da empresa ali não, que as pessoas da empresa seriam mandadas embora e arrumariam outro emprego. Só que ele tem mulher e filho, né? Beleza, ele também arrumaria outro emprego. Só que você entende a diferença do padrão de vida até, né? Eu acho que chegou num momento mesmo que acabou divergindo esse estilo. Porque uma coisa é fácil, Murilo, é fácil a gente falar aqui no começo do projeto, a gente fala, mano, nós vai sempre falar o que quer. Foda-se o cancelamento, caramba. Mas isso, o bagulho nem começou agora. Não tem nem 1.000 inscritos. Não tá nem rendendo dinheiro. Agora, depois que o negócio virou um dinossauro que faz mais de 1 milhão por mês, mano, aí é foda, não tem jeito. Toda, se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Falei com várias pessoas, falei com a Mariana, falei com você, falei com o cara que era o antigo CFO, entendeu? Você conseguiria entrar em contato comigo facilmente, não é difícil você conseguir entrar em contato comigo. Você sabe disso, cara. Entendeu? Você queria me ignorar pra fazer sei lá o que, esses jogos psicológicos seu, cara. Só cumpre a merda do contrato e a marca, se você quiser a marca, a gente discute. O Monark ainda deu uma carta na manga ainda dessa parada da marca, Murilo, que ele ainda vai usar pra trucar mais ainda, mano. Ele vai querer mais uma grana. Não é não? Então, cara, eu não sei se essa carta vai funcionar não, viu? Porque já tá com o Igor já, às vezes o Igor consegue tomar na justiça, sei lá, mano. Vai ser uma treta boa no judiciário também. Agora pegar o contrato do Monark pra não reagir, aqui ver como é que tá o contrato também. E aí, em termos mais jurídicos, o Gabriel Pacheco lá, mano. O Gabriel Pacheco que ficou analisando lá os processos lá da Chapéu lá. Tá um conteúdo bom pra ele. Conteúdo bom, mano. Inclusive, a gente vai copiar o título dele, que é Analisando o Contrato do Monark. Mas é isso, então. Fechou? Fechou.